Olá, olá, boa tarde. É um prazer estar com todos vocês da Rádio Auriverde. Júlio, muito obrigado pela oportunidade. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui, Salviano, falando do tema a ditadura da pressa e o resgate do tempo real. Ô, doutor, por que hoje temos a sensação constante de que o dia não tem horas suficientes e de que estamos sempre devendo algo para nós mesmos ou para os outros, Salviano? Infelizmente isso acontece. Isso acontece porque nós estamos vivendo sob uma lógica invisível. E essa lógica é a lógica da produtividade constante. É aquela sensação de que as pessoas precisam estar sempre produzindo conteúdos e outras coisas mais, né? Então, antigamente, parece-me que a vida tinha começo, meio e fim. E hoje parece-me que isso há uma sensação de que isso não é mais assim, né? O dia nunca acaba, aquela sensação, as pessoas nos procuram em consultório e também em palestras, fazendo essas questões, né? Poxa, eu trabalho e tem a sensação de que ainda falta muito para o outro dia. Então o celular não desliga, as demandas não param, a mente também não. Então, do ponto de vista psicológico, isso gera o que nós chamamos de sensação crônica de insuficiência. Essa sensação crônica de insuficiência, a pessoa sente que nunca fez o suficiente, ela nunca produziu o suficiente, ela nunca é suficiente para a família, ela não é suficiente no relacionamento, ela não é suficiente no trabalho, e existe uma busca desenfreada para pôr um ponto final naquilo que, obviamente, nós sabemos que não existe, né? Eu tenho vários exemplos e uma vez eu atendi uma senhora que era mãe, trabalhadora, que tinha extrema dedicação à família. E ela acordava cedo, cuidava da casa, cuidava do dia, trabalhava o dia inteiro, mas à noite ela chegava chegava ao ponto de dizer: eu me sinto culpada de não descansar, de estar descansando, ou seja, ela não se permitia descansar. Então vejam só o nível que chega a mente humana. Ela não estava cansada só fisicamente, ela estava emocionalmente pressionada a nunca parar. É como se tivesse uma fala interna, né, no cérebro, na mente, dizendo: ó, não pode parar, não pode parar. Isso não é uma falta de tempo, é excesso de cobrança interna, mas, obviamente, uma série de estímulos externos, né, constantes que nós temos no nosso dia a dia. Então, as pessoas têm essa sensação de que sempre está devendo. Se nós deixarmos a cada dia, né, iremos nos cobrar a cada dia mais por coisas e por situações que muitas vezes humanamente são inatingíveis. Isso é algo muito grave, infelizmente, que tem acontecido e tem sido aí uma espécie de burnout, né, de cansaço do dia a dia de todas essas tarefas, e tem a sensação de que falta tempo, né? Muitas pessoas brincam mais com um teor de seriedade que deveria se ter 26, 27, 28 horas para desenvolver tudo que desenvolve. Doutor, e como que o uso das redes sociais e da tecnologia está alterando a nossa capacidade de relaxar? Existe uma alteração cerebral, existe uma alteração de neurotransmissores, isso é muito estudado, inclusive, atualmente pela neurociência. Pessoas não conseguem, né, infelizmente, dar passos para vencer essa ditadura da pressa, né? A gente pode dizer assim. Então, uma regra aí que a gente tem, que costuma dizer para as pessoas, é que elas tenham algumas disciplinas, né?
E a pessoa, ao acordar, por exemplo, né, ela tem que ter uma disciplina de não fazer uso do celular, né, ter o tempo aí para, de fato, acordar, de fato ter uma, uma maneira, né, de se posicionar frente àquilo que vai roubar o tempo. Se ela sabe que aquilo vai roubar o tempo dela, que ela faça uma autoavaliação. E nós sabemos que isso altera a capacidade do relaxamento. As pessoas que estão com cortisona, né, o cortisol muito alto, quando elas estão muito ansiosas, elas fizeram atividades extras, né, levaram o serviço para casa, muitas trabalharam durante o dia intensamente, são pessoas que precisam entender que o corpo precisa de relaxamento. Quer ela queira ou não, isso é uma necessidade biológica, psicológica, social, e que muitas vezes isso altera a capacidade de relaxar. As pessoas que fazem uso hoje da tecnologia de forma compulsiva, elas estão prejudicando o cérebro nesse quesito de não levá-lo a um relaxamento, e não só o cérebro, o corpo, né? E automaticamente essas pessoas, elas se tornam mais irritadiças, se tornam mais impacientes. Eu costumo dizer que algumas pessoas estão tão acostumadas a respostas rápidas que não conseguem nem dialogar com alguém, por exemplo, que tem uma certa dificuldade cognitiva. Veja, ela não consegue relaxar ao ponto de até não conseguir comunicar com pessoas que têm uma dificuldade. Tamanha é a falta de entendimento que ela tem, que o que está provocando isso, de fato, é o uso dessas redes sociais. Nada contra, hoje nós vivemos e precisamos encarar a questão da atualidade, né? Não podemos fechar os olhos para a realidade. Mas um dos principais, digamos, motivos que leva a pessoa hoje à terapia é porque ela está percebendo-se que não relaxa, ela não consegue desligar. Então, as redes sociais e toda a tecnologia, se não forem bem utilizadas, leva a essa sensação de que a capacidade de relaxar não acontece, né? E realmente nós temos visto em consultório pessoas, como eu relatei aí, pessoas que não conseguem desligar. E não é só redes sociais e coisas que são, digamos assim, lícitas. Muitas pessoas estão acessando conteúdos perigosos que levam a uma tensão e uma liberação de neurotransmissores. Eu costumo até dizer que se assemelha muito ao usuário de cocaína, por exemplo, que ele libera neurotransmissores, mais propriamente dito dopamina no cérebro, de forma exagerada e faz com que haja uma excitação, um sistema de vigilância maior, por ser uma droga estimulante do sistema nervoso central, assim como muitas das redes sociais estão hoje, eu costumo dizer, com um marketing agressivo que leva a pessoa a ser quase que dominada por aquilo que ela está vendo e, obviamente, tira dessa pessoa a capacidade de relaxar no fim de uma noite, de um dia, né? E também de finais de semana. Doutor Salviano, para a gente fechar então, quais são os passos práticos para retomar as rédeas do próprio tempo sem abandonar as responsabilidades? Bom, eu costumo sempre dizer o seguinte, pelo menos 5 minutos que a pessoa tem assim aquela regra, né? Ao acordar, não use o celular. 5 minutos você proponha, use esse tempo para quê? Para
perceber sua respiração, para perceber o conforto da cama e suas intenções durante o dia, os seus alvos, seus projetos. Porém, não abra o celular, faça esse compromisso com você mesmo. Depois você filtre as notificações, veja realmente o que você vai clicar, né? Porque o dedo, ele acompanha o seu pensamento a partir daquilo que você está vendo. Então, frações de milésimo de segundo, se você clicar em algo errado, você pode ir para um lugar que não deveria. E desativar os avisos sonoros, visuais, né, de aplicativos que não são urgentes, por exemplo, redes sociais, e-mail, que não são prioritários, né? E retome o controle de quando a pessoa quer a informação, né? Então, quando você quer ver a informação, você tem que retomar esse controle para si. Existe também a técnica do bloco de tempo. O que é isso? Em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né, a multitarefa, foque em uma atividade por 25 minutos e descanse 5 minutos. Isso é comum em estudiosos, né? O cérebro, ele produz mais quando não está, assim, digamos, fragmentado. Então, isso aí existe comprovações aí científicas, né? Aprenda o não terapêutico também, isso é bom. Avaliar se cada compromisso que você tem novo realmente cabe na sua agenda ou se você aceita apenas por culpa, e que infelizmente é algo muito comum. Dizer não ao excesso é dizer sim à saúde. Ter a capacidade de dizer não. Eu vejo muitas pessoas dizendo sim para compromissos que ela, por vergonha, por pressão, né, são compromissos diversos, até mesmo religiosos, pessoas que se doam demais e começam a não saber dizer não, né? Não tem nada de errado saber dizer não, principalmente quando você está zelando para a sua saúde. Aliás, eu abro um parênteses aqui, muito importante, né? Ninguém ajuda o outro se não ajuda a si mesmo. Então, existem muitos profissionais, inclusive da saúde, que se doam demais e não se doam a si mesmo. Então, isso é muito importante nós falarmos, né? Tem também criar zonas de telas, por exemplo, estabeleça locais na casa onde o celular é proibido. Isso é importante, por exemplo, na mesa de jantar, no quarto. Isso protege a qualidade das suas refeições e até mesmo do seu sono. Você proibir estar com o celular em determinados locais. Eu tenho dito, inclusive, para que a gente aprenda a colocá-lo para carregar num local específico da casa. Parece pouco isso, mas se você não tem uma disciplina para essa tarefa tão simples, você não vai ter para deixá-lo de lado. Eu até ouso dizer que o mais sensato seria desligar o celular. Eu converso com pessoas que, quando eu falo isso em palestras, né, eu sinto assim no olhar das pessoas como se tivesse escrito assim na testa das pessoas. É impossível para mim desligar o celular. E eu quero desafiar o nosso ouvinte, porque se ele conseguir fazer isso, a sensação de prazer que ele vai ter depois, de domínio de si mesmo e principalmente domínio da máquina, né? Isso é muito importante que seja feito. Praticar a escuta ativa, eu tenho que dizer isso enquanto profissional da área da psicologia, né? Porque ao conversar com alguém, a gente guarda o telefone, a gente faz relacionamento, né? Estar 100% presente em uma conversa, você provoca ali muitas coisas que podem gerar aquilo que nós precisamos. Somos seres gregários, precisamos um do outro e precisamos estar com a escuta ativa.
né? Você pode trocar até número de celular, mas tem que, naquele momento, estar sem o celular, ou desligá-lo pelo menos por 10 minutos naquela conversa e ter respeito diante da outra pessoa. Uma outra coisa que nós podemos dizer é: diferencie urgência de importância. O que é urgente exige pressa. O que é importante exige o quê? Atenção. Então não deixe que as urgências dos outros atropelem o que é importante para você. É muito importante nós dizermos isso aqui, porque é aquela questão que somos atropelados muitas vezes, e aqui eu não me constranjo em dizer sobre a minha profissão. Se dependesse de muitas pessoas, eu trabalharia sábados e domingos. Mas eu tenho família, eu tenho os meus compromissos, não são apenas do consultório. Então eu preciso me respeitar. Isso é algo assim que serve para todos aqueles que estão aí na saúde e colegas também, que estão tratando de outras pessoas. Precisa se respeitar. Não podemos deixar de dizer também sobre a questão da higiene do sono, né? Destravar a mente, desligue as telas pelo menos 30 minutos antes, que se a pessoa não conseguir desligar 100% um dia, desligue quando vai dormir 30 minutos, né, antes de dormir, e acesse ali uma luz mais leve, né, no celular ou no quarto, vai preparando o momento. A gente sabe que o excesso dessa luz azul engana o cérebro e impede a produção de melatonina. É o hormônio de descanso real que nós temos. E ficar nas telas muito tempo, isso significa perder sono. O que nós podemos falar mais? O valor da contemplação, isso eu tenho dito muito em palestras, que estamos perdendo o valor da contemplação. No trânsito, na fila, em vez de você buscar o celular para se distrair, tente observar o ambiente, tente ouvir uma música, tente ter atenção ou fazer alguma amizade, alguma coisa assim. Treine a sua mente para suportar esse vazio. Lembre-se que a sensação é uma sensação de síndrome de abstinência. E isso é perigosíssimo, né? A pessoa ela tem que consumir alguma coisa ali. Então continue mudando aquilo que está provocando esse desejo. Busque outra coisa, contemplar o belo, né? Ter aí direcionamento da sua visão, da sua audição para outras coisas. E valide o seu esforço, né? No final do dia, em vez de focar em o que ficou faltando na lista da tarefa e tal, você pode escrever, né? Mentalize 3 coisas que você conseguiu fazer, que você conseguiu realizar. Celebre isso, celebre o seu progresso, não apenas a perfeição, essa questão de buscar a perfeição máxima, né? Até que prove o contrário. Na minha opinião, só houve um perfeito, que foi Jesus Cristo. O resto a gente respeita, mas a verdade é uma só. Nós precisamos parar de buscar uma perfeição que ela é inalcançável, principalmente agora com essa tecnologia que rouba muito do nosso tempo. Então lembre-se, você não precisa de mais horas do seu dia, você precisa voltar a habitar o tempo que já tem. Então habite no seu tempo, porque a vida acelerada demais pode até parecer produtiva, mas no fundo é uma vida que está passando, sem ser vivida. Tá certo. A ditadura da pressa e o resgate do tempo real, esse foi o tema do bate-papo hoje com o Dr. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo e palestrante. Salviano, obrigado mais uma vez por participar do Paulo Agora. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado a todos vocês. Grande abraço. Saúde mental.